Com muito tempo que vocês serviram capela, eu fiquei descansando um pouco atrás, mas assim, terminou a rotina, eu voltei do lugar. Hoje vamos ouvir como estamos aprendendo Epístola Paulina. Vamos aprender sobre nesse tema, que é palavras de hoje, é Romanos capítulo 5, versos 18 a 19. Apenas dois versículos. Podemos ler junto? 1, 2, 3 e... Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos nós, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como era desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Amém. Palavra já conhecida, já ouvimos, já sabemos bastante. Mas vamos refletir com essa palavra em nossas vidas. Nós que estamos aqui temos idades, histórias diferentes. Há alunos jovens, pessoas que carregam estudo e família. Irmãos trabalham e ainda aprendem palavra. Irmãos idosos que caminham há muitos anos na fé. Alguns servem em ministérios visíveis, outros vivem a fé silenciosamente em casa, no trabalho e na escola. E todos nós somos abalados em nosso próprio lugar. O estudante diante das notas e do trabalho. Trabalhador diante do sustento. Os pais diante da família. Os irmãos mais idosos diante da fraqueza do corpo e do tempo que resta. Nem mesmo na igreja estamos livres disso. Servimos, mas queremos reconhecimento. Aprendemos, mas nos comparamos. Queremos parecer fortes na fé, enquanto no futuro ainda lutamos para provar o nosso valor. A Bíblia não chama isso apenas de cansaço. Parece que cansaço, mas a Bíblia não chama disso de cansaço. Há uma raiz mais profunda que chamamos pecado. É o colapso da adoração. O ser humano criado para adorar a Deus. Colocar a si mesmo no centro. Criado para a glória de Deus. Tenta segurar o próprio nome. Isso que está acontecendo. A própria justiça e própria segurança. Desejando esses. Por isso Paulo nos leva ao centro do problema. A humanidade não precisa apenas melhorar um pouco mais. Seu destino é definido em dois homens. Adão e Jesus Cristo. Paulo diz, versos 18, primeira parte: por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Aqui, ofensa não é um simples erro. Ofensa tem significado, é uma queda rebelde para fora do caminho
que Deus estabeleceu. Que caminho que Deus estabeleceu? Enviou seu Filho, caminho da justiça, vida e verdade. Mas, essa palavra, ofensa, em grego, que chama paraptoma, que é desviado, rebelde, que saiu fora do caminho que Deus estabeleceu. O pecado de Adão não foi apenas comer um fruto proibido. Na verdade, foi rejeitar Deus como rei e tentar ocupar o lugar dele. Deus falou, mas o ser humano recusou permanecer debaixo da sua palavra. Deus deu o caminho da vida, mas o ser humano confiou mais no próprio julgamento, própria decisão. Gente, isso é pecado, que Bíblia fala. Eu comi, eu roubei, eu machuquei. Não, gente. Pecado, o que é? Desviar do caminho que Deus estabeleceu. O coração que tenta viver como Deus, mas sem Deus. Esse pecado aparece na escola. Quando tentamos provar o nosso valor por notas e capacidades. Aparece no trabalho, quando reconhecimento e sucesso se tornam a base da nossa existência. Aparece na família, quando tentamos controlar aqueles que deveríamos amar e ferimos os mais próximos enquanto defendemos a nossa própria justiça. Aparece também dentro da igreja, quando servimos querendo ser visto. E quando aprendemos a palavra para julgar os outros. O pecado está nos jovens e nos mais velhos, nos que estudam muitos e nos que estudam pouco, nos que servem muito e nos que permanecem em silêncio, em todo o reino. Por quê? Paulo responde nos 19: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Adão foi o representante da humanidade. Quando ele caiu, todos que estavam nele foram colocados debaixo da condenação e da morte. Nós não nascemos em posição neutra. Nascemos em Adão. Ponto final. Num mundo onde o pecado e a morte reinam. Por isso, ninguém pode salvar a si mesmo pela própria força. Estudar mais, ser mais delicado, ser mais dedicado, ou tentar ser mais religioso, não nos libera da condenação em Adão. Portanto, a cruz não é apenas um consolo emocionante. Cruz que revela a profundidade do pecado humano. Quando o Filho de Deus veio, o ser humano não o recebeu. Religiosos, autoridades, multidões, até os discípulos mostraram diante da cruz a incapacidade humana. A cruz revela que o pecado não é simples ignorância ou erro, mas, gente, o que é?
rebelião contra Deus, que ainda existe. Mas o Evangelho não termina aqui, levantando todos os pecados. Mesma cruz não é apenas a revelação do pecado, apenas. Ela é também solução para o pecado. Paulo diz no verso 18, última parte: por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Amém. Adão desobedeceu, mas Cristo obedeceu em nosso lugar. Adão tentou se exaltar e caiu. Cristo se humilhou, desceu até a morte e salvou seu povo. Quer dizer, resgatou no morte para a vida eterna. Adão duvidou de Deus em meio à vida. Cristo confiou no Pai diante da morte. Que é essa comparação? O lugar que a humanidade perdeu, Cristo transformou tudo para Deus. Uma graça, honra para Deus, mostrando perfeita obediência. Paulo diz novamente no 19: por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Amém. Aqui, obediência. Essa obediência não é apenas uma boa atitude. Quando mãe fala: oh, Lívia, você faz isso. Sim, mãe, consideramos obediência. Mas, gente, não termina aqui. Essa obediência é obediência em nosso lugar. Jesus ofereceu a obediência que não conseguimos oferecer. Recebeu a condenação que deveríamos receber e abriu novamente a vida que havíamos perdido. O Evangelho não começa dizendo: como você entrou no seminário, tenta mais melhorar. O Gabriel está fazendo o quê? O Nilson, melhorar mais pouco. Gente, a Bíblia não fala disso. Primeiro, proclama: Jesus obedeceu perfeitamente, foi crucificado e ressuscitou por nós. Primeiro o quê? Proclama a graça. Na cruz, o pecado foi realmente julgado. Derramou sangue. Alguém morreu. Já realizado. Deus não fingiu não ver o pecado, mas esse juízo não caiu sobre nós. Foi colocado sobre Cristo. A justiça de Deus não foi abandonada, mas revelada de modo mais claro como graça. Cristo recebeu a condenação em nosso lugar. Por isso a cruz é o lugar onde a justiça e o amor de Deus se revelam juntos. O nosso pecado não é leve. Sabemos que é duro, pesado. Mas a graça de Deus é mais profunda, é maior. O nosso fracasso é real, mas a obediência de Cristo é maior. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a ressurreição é o veredito de Deus. A cruz não foi um fracasso. Os homens condenaram Jesus, mas Deus o declarou justo. Os homens rejeitaram, mas Deus o exaltou.
Os homens viram derrota na cruz, mas Deus a confirmou como o centro da salvação. Por isso, Paulo diz que Jesus, em Romanos 4:25, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. Amém. Portanto, quem está em Cristo não está mais debaixo da condenação de Adão. Romanos 8, verso 1 fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a nossa identidade. Não é nosso peso, nossa identidade, nosso ser. Não somos recebidos por Deus por uma boa nota, reconhecimento no trabalho, família perfeita ou muitas atividades na igreja. Somos justificados pela obediência de um só, que chamamos, confessamos Cristo Jesus, o Salvador e no Senhor. Deus não nos chama hoje para uma vida de autocontrole perfeito, nem para uma autopromoção religiosa. Ele nos chama a sermos sustentados por Cristo. Basta. Tudo é sim, amém, nele. Reconhecendo com honestidade quem somos em Adão, criado, mas caídos, incapazes de salvar a nós mesmos. E nos chama a receber, pela fé, justiça e vida que nos foram dadas em Cristo. Nosso antigo representante nos conduziu à condenação e à morte. Mas novo representante, que é o último Adão, que é Cristo, nos conduz à justificação e à vida eterna diante de nosso Deus. Por isso olhamos para a consumação da nova criação. Hoje ainda somos frágeis, não mudou nada, frágeis. Essa reflexão que o mesmo que aprendemos nas aulas, ele entendeu toda a verdade e começou a refletir. Então, como devo viver diante dessa verdade? Ainda somos frágeis. O estudante se abala, o trabalhador se cansa, os pais choram e os irmãos mais idosos entregam a Deus os anos vividos e tempo que ainda resta. Mas, gente, uma verdade que sabemos: Cristo ressuscitado voltará. Naquele dia, a história do pecado e da morte, iniciada em Adão, como vai ser? Chegará o fim. Não desespero, mas cheio de alegria, Deus mesmo enxugar toda lágrima e comunhão perfeita que nos prepara. Condenação não nos prenderá. Morte, último inimigo, será destruída. Nós não terminamos em Adão. Fomos renovados em Cristo. Amém? Por um só ofensa veio a condenação, mas por um só ato de justiça veio a vida. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas,
por meio da obediência de um só homem, mas é ao mesmo tempo Deus, muitos se tornaram justos. Que essa graça nos humilhe, que vivifique e nos sustente, que o nosso aprendizado seja adoração, o nosso trabalho seja fidelidade, que a nossa família seja restaurada pela graça, e nossa vida e na igreja seja testemunho do Evangelho para a glória e honra de nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, colocamos-nos diante de Ti, não confiando na nossa força, nosso estudo, nosso serviço ou na nossa aparência de fé, mas somente em Jesus Cristo, nosso novo representante, nossa justiça e nossa vida. Confessamos que muitas vezes vivemos como se ainda estivéssemos em Adão. Tentamos provar o nosso valor pelas notas, pelo trabalho, pela família, pelo ministério e pelo reconhecimento dos outros. Queremos parecer fortes, mas somos frágeis. Queremos servir, mas ainda buscamos o nosso próprio nome. Senhor, perdoa-nos, mostra-nos que o nosso pecado não é leve, mas que a graça de Cristo é mais profunda. Leva-nos à cruz, onde o nosso pecado foi julgado, não sobre nós, mas sobre o Teu Filho. Faz-nos descansar na obediência perfeita de Jesus Cristo, que recebeu nossa condenação e abriu para nós justificação que dá vida eterna. Pelo Espírito Santo, firma-nos em Cristo, fortalece os estudantes cansados, os trabalhadores sobrecarregados, os pais que choram e os irmãos idosos que entregam a Ti o tempo vivido e tempo que resta. Que ninguém aqui viva tentando salvar a si mesmo, preso à comparação ou à autopromoção. Que o nosso aprendizado, trabalho, família, igreja sejam recebidos como graça e vividos como adoração. Quando fomos abalados, lembra-nos, Cristo ressuscitou. A cruz não foi fracasso. A condenação não terá última palavra. O Senhor voltará e nova criação será consumada. Até esse dia, sustenta-nos pela graça da cruz, pela vida da ressurreição e pela esperança da glória. Agradecemos por tudo. Aí assim que nos oramos, em nome de Cristo, nosso Salvador e Senhor, nosso representante perfeito. Amém. Obrigado.